Olá, pessoal. Voltando então a falar sobre bioquímica dos lipídios. Meu nome é Gisele, sou professora de Bioquímica 2 aqui da Universidade Federal da Paraíba, do curso de Medicina Veterinária. E a gente, então, estava falando no vídeo anterior, quem perdeu o vídeo anterior pode voltar lá para poder pegar a sequência, não é? Eu estava falando justamente das gorduras saturadas. E eu falei para vocês que a gordura saturada ela tem uma fama, né, bastante grande de ser uma gordura de má qualidade. E a gente estava falando no vídeo anterior que existem pesquisadores que falam que depende do tamanho da cadeia, né? Se é uma cadeia média ou uma cadeia longa. E então, quem perdeu essas informações, volte lá no vídeo anterior, mas a gente vai continuar falando dessa gordura saturada e os malefícios e benefícios para a nossa saúde. Na aula passada, a gente terminou falando, então, da classificação dos tipos mais frequentes de lipídios. A gente falou, então, primeiro, que são os triglicerídeos, e agora, nesse vídeo, a gente vai dar continuidade falando do segundo tipo de gordura, né, que é muito comum no corpo dos animais e nos seres humanos também. Afinal de contas, esse tipo de gordura, ele forma nada mais, nada menos do que a membrana das células. Então, pensa, todas as células do nosso corpo e do corpo dos animais são formadas por uma bicamada de fosfolipídio, né? Então, esse segundo tipo é muito importante, porque ele tem uma dupla camada, né, de lipídio com uma ligação fosfato. Então, aqui nós temos a constituição da membrana, né? Onde nós temos também, intercalando essa bicamada, nós temos proteínas que servem de sítios de ligação, de métodos de transporte, né? Isso tudo vocês viram lá na disciplina de biologia celular. E essa membrana celular, então, como vocês estão vendo aqui, ela é formada por essas duas camadas, sendo que nós temos a parte hidrofílica, ou seja, que tem afinidade com a água, e nós temos a parte hidrofóbica, que não tem afinidade com a água. A parte hidrofílica é justamente chamada de cabeça polar, porque ela tem uma constituição, né, como vocês podem ver aqui, e a cadeia de ácido gráfico, ela sai, né, dando continuidade a essa estrutura, fazendo, então, a parte apolar, como está aqui, chamada de cauda. Então, tem cabeça e a cauda. A cabeça polar, hidrofílica, e a cauda apolar, hidrofóbica, né? E isso faz com que haja, portanto, um isolamento da célula, tanto na parte de fora quanto da parte de dentro, que é o citoplasma, ou seja, o meio intracelular, que é o citoplasma, que seria essa parte de baixo aqui que vocês estão vendo, quanto à parte de fora, que seria o meio extracelular. Os dois têm contato com água, né? Vamos supor as células do sangue, por exemplo. As células do sangue estão em meio aquoso. Então, as células do sangue, elas têm que ter essa parte hidrofílica, desculpa, que tem afinidade com a água, porque se não tivesse afinidade com a água, ela não poderia estar ali naquele meio e fazer parte de um meio aquoso ao qual ela pertence, né, que é o tecido sanguíneo. O terceiro tipo, então, de gordura, de lipídio, na verdade, né, mas não é gordura, é o esteroide, que na verdade é um álcool. E aí vai começar a nossa polêmica, né? Que o vídeo passado eu falei que hoje a gente vai falar de polêmicas. E então, esse terceiro tipo, né, são lipídios complexos, não saponificáveis, ou seja, não viram sabão, produzidos por animais e que não possuem ácidos graxos em sua estrutura principal, né? Então, a gente estudou que os lipídios, né, eles são formados por ácido gráfico, mas aqui ele não tem esse ácido gráfico como principal, né? Então, ele é classificado, na verdade, como álcool, que são o colesterol, o estradiol, a testosterona e a progesterona, né, que são os principais. A gente observa, então, que estradiol e testosterona, eles são hormônios sexuais. Eu tenho uma amiga que ela tinha muita dificuldade para poder engravidar,
porque, assim como eu, ela é vegetariana. Então, ela tinha muita dificuldade, né, de engravidar, sempre quis engravidar, nunca conseguiu durante anos. E o médico falou para ela, depois que foi dosar, né, as taxas hormonais, falou que as taxas hormonais estavam com defeitos, estavam com problemas, estavam em níveis insuficientes, justamente pela falta da gordura que ela deixou de comer, né, da carne, porque a carne, né, vermelha, principalmente, ela tem muita gordura. E quando você come a carne, que é riquíssima em proteína, você está comendo também muita gordura. Então, ela teve que voltar a comer. Eu lembro que foi um sacrifício para ela, né? Ela teve que voltar a comer carne moída, que era o único tipo de carne que ela gostava. Gostava não, ela não gostava de nenhuma. Mas o único tipo de carne que descia era carne moída. Então, ela colocava numa lasanha, numa macarronada, e ela falou que conseguia. E assim ela conseguiu, então, restabelecer os seus índices do sistema reprodutor, né? Então, é muito importante a gordura. A gordura, como eu estava falando anteriormente no outro vídeo, ela foi endemonizada pela ciência, né? Mas ela não é a vilã. A gente percebe que ela é muito importante para várias funções no organismo, inclusive o colesterol, né? Que é, na verdade, um álcool, e que todo mundo fala que colesterol é gordura, e não é gordura, ele é um lipídio alcoólico, na verdade, um esteroide alcoólico, né? Ele não tem ácido graxo como sua estrutura principal, então a gente tem que começar a estudar mais bioquímica antes de falar, estudar mais bioquímica antes de poder classificar essas substâncias para a gente não falar besteira por aí, né? Porque na boca do povo, na linguagem popular, né, das pessoas que são leigas, consideram o colesterol como uma gordura, e não é uma gordura, né? É um álcool. E, por último, a progesterona, que também tem muita importância, principalmente nas gestantes, né? Onde a gente tem aí a progesterona em alta concentração. E aí começa, então, a nossa polêmica. Qual é a nossa polêmica que eu vou falar aqui para vocês? Existem dois tipos de colesterol, né? Que é justamente aquele álcool que eu acabei de falar, que não é gordura, é um esteroide, né? Que eu acabei de falar. Esse colesterol, ele foi classificado pela medicina, pela ciência, como ruim e como bom, né? Entretanto, eu esqueci de colocar no slide aqui que esse ruim e esse bom deveria vir entre aspas. Porque, na verdade, eu vou sair daqui, né, dessa frase, mas olha a importância dela. Não existe colesterol ruim e nem colesterol bom. Todos são importantes. O excesso deles é que gera desequilíbrio e que gera doenças. Então, esse colesterol foi classificado como ruim, que é o chamado LDL, que vem do inglês, né? Low Density Lipoprotein. Essa lipoproteína, ela é de baixa densidade. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Como é que é calculada essa densidade dessas substâncias? E no caso, o HDL é a lipoproteína de alta densidade, né? Então, essa substância LDL, por ser considerada de baixa densidade, ela consegue, então, penetrar nas células dos vasos sanguíneos e formar as placas de gordura que são tão famosas e tão conhecidas como aterosclerose. Então, a doença vascular aterosclerótica, que nada mais é do que o acúmulo de gordura dentro da parede do vaso, fazendo com que o sangue tenha muita dificuldade de passar e levando a infarto do miocárdio, essa placa de gordura, de acordo com a ciência, seria uma placa formada por colesterol ruim, ou seja, LDL. Então, quando você vai fazer um lipidograma, ou seja, quando você vai dosar, né, fazer uma dosagem dos lipídios na sua corrente sanguínea, o médico pede para você o LDL e o HDL, sendo que o LDL ele tem que estar bem baixo e o HDL tem que estar mais alto, fazendo então uma proporção de bom, entre aspas, e ruim, né? Onde então eu classifico esses dois colesteróis para que haja risco de doença cardiovascular, risco de infarto, risco de doença aterosclerótica.
Porém, o colesterol ele é importantíssimo para várias funções do nosso organismo. Por exemplo, o sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele o colesterol é extremamente importante para o bom funcionamento do nosso cérebro. O músculo também precisa de muito colesterol para trabalhar bem. Então, pessoas que têm baixa de colesterol, elas têm alteração na memória, alteração nas funções neurológicas e, principalmente, alteração no sistema locomotor, fadiga, a pessoa fica cansada, a pessoa fica com dores musculares pela falta do colesterol, né? Então, existe um lado da ciência que fala que esse colesterol ruim, quando alto, ele começa, então, a acumular formando as placas de gordura. E que o HDL ele é chamado de bom porque ele teria a função de retirar essa gordura que foi formada lá. Por isso que ele é chamado de bom, né? Só que tem um problema. 90%, 85% a 90% do colesterol que se forma no nosso corpo, ele não vem da dieta. Ele é produzido pelo nosso corpo. Então, na maioria das vezes, não adianta você comer uma dieta riquíssima em colesterol, porque o seu organismo é quem produz, né? E ele absorve uma pequeniníssima parte desse colesterol que vem da dieta, que a gente vai estudar isso daqui para frente. Então, essa história começa a complicar, né? Quando eu tenho, então, o conceito de gorduras. Essas gorduras que podem ser classificadas, como nós já dissemos, né, como cadeias insaturadas, que têm ligações duplas, e cadeias saturadas, que têm ligações simples. Quando a gente está falando de gorduras com cadeias duplas, a gente vai entrar, né, em outro conceito de gordura, que são as gorduras boas e ruins, sob o ponto de vista de saturação. Então, como eu falei no outro vídeo, há um tempo atrás, as nossas vós, né, os nossos antepassados, usavam banha de porco para cozinhar. A banha de porco ela é saturada, né, gordura de ligações simples de origem animal. E aí, com o passar do tempo, os óleos vegetais, como é o caso do girassol, começou a entrar na indústria. E a entrada desses óleos vegetais, como, por exemplo, o óleo de milho, o óleo de girassol, eles, depois que entraram no comércio, né, que a sua avó e a minha avó deixou de cozinhar na banha de porco para cozinhar nos óleos vegetais, os índices de morte por doença cardíaca triplicaram em todo o mundo. Então, tem alguma coisa errada aí, né? Entretanto, alguns óleos, que podem ser tanto de origem vegetal quanto de origem animal, eles podem ser considerados bons e ruins, e isso não depende da fonte, se é animal ou se é vegetal. Ele depende da insaturação da sua cadeia, né? Então, as gorduras chamadas boas, e aí a gente não está falando especificamente de um tipo de gordura, mas sim da sua ligação química. As gorduras chamadas boas são aquelas gorduras que reduzem o LDL, né? Reduzem o colesterol ruim, chamado de ruim entre aspas. E essas gorduras são chamadas de insaturadas ou poliinsaturadas. As monoinsaturadas significam que elas têm uma ligação dupla. E as poliinsaturadas têm duas ligações duplas. Então, hoje, se você entrar lá na farmácia, você vai ver um monte de medicamentos chamados de nutracêuticos, que são medicamentos que originaram da medicina, chamada de nutrologia, que estuda os nutrientes de acordo com a saúde e a doença, né? E você vai achar lá um monte de óleos, principalmente de peixe, mas também de óleos vegetais. Os óleos vegetais, quando não são aquecidos, eles são muito bons para poder serem utilizados na nossa saúde. E os óleos de peixe são maravilhosos para a nossa saúde, porque é considerado gordura boa.
Acontece que se você for comer um salmão, por exemplo, porque geralmente essas gorduras poliinsaturadas, elas estão presentes nos peixes de água fria, que no caso o salmão, né? Os animais de sangue quente, ele não tem essas gorduras na sua constituição, e são gorduras, então, os animais de sangue quente, eles têm a saturada, que pela literatura são gorduras, né, que fazem mal, principalmente cadeia longa. Pois bem, as gorduras ruins são as gorduras que passaram por um processo de hidrogenação para que elas se tornassem mais líquidas e com tempo muito alto de prateleira, ou seja, prazo de validade. Então, depois que a sua avó deixou de utilizar a banha de porco como na fritura dos seus alimentos, ela passou a utilizar um óleo de origem vegetal, que a princípio seria insaturado, porém, ele não é natural. É um óleo que passou por um processo de hidrogenação, que é o caso, por exemplo, das margarinas. As margarinas, elas são consideradas um dos piores alimentos que a gente tem, né, no planeta Terra. Eu, particularmente, amo margarina, né? Eu não consigo nem comer manteiga, mas eu tenho um problema de intolerância à lactose que eu evito. Mas quando tem para escolher, né, entre manteiga e margarina, eu vou direto na margarina, sabendo que a margarina é péssima para a saúde. Se você deixar a margarina aberta no meio da sua cozinha, nem barata come, nem formiga dá. Vocês já prestaram atenção nisso? Então, o que eles fizeram? A indústria começou a hidrogenar as cadeias de gordura para que elas se tornem com prazo de validade maior. E é interessante, eu vou fazer só um comentário aqui, porque é um comentário que eu presenciei e vivi isso. Lá no Rio de Janeiro, que eu sou carioca, a gente sempre nos mercados, seja ele um mercadinho pequeno ou seja grande, a gente sempre mantém as manteigas e margarinas na refrigeração. Inclusive, no rótulo da manteiga e da margarina está escrito lá, conservar a 8 graus e temperatura de geladeira, né? E aqui no Nordeste, depois que eu vim para cá, já tem 10 anos, 11 anos que eu estou aqui na Paraíba, né? Eu observo que muitos mercados, eles mantêm as margarinas fora da geladeira, mesmo com a indicação no rótulo. E sabe por quê? Porque elas não estragam. E por que elas não estragam? Porque são gorduras hidrogenadas que nem a bactéria quer, né? Nem o fungo quer, nem a barata quer, nem a formiga quer. Então, gente, se vocês puderem, na vida de vocês, tirarem essa margarina da vida de vocês, vocês vão estar fazendo, né, um bem muito alto para a sua saúde. Por quê? Porque elas passam por um processo de hidrogenação, adição, e essa hidrogenação faz com que seja um processo químico, um processo onde leva produtos químicos para fazer isso e ela não é natural. A gente vai falar mais um pouquinho sobre os óleos, né, para fritura, né? E outra coisa, quando essas gorduras, esses óleos, eles são submetidos a uma temperatura alta para fritura, fritura de pastel, fritura, né, de batata frita. Ai, gente, está falando aí de tudo de comida humana? Sim, mas é porque essas gorduras também estão nas alimentações de animais, seja animal de produção ou animal de companhia, de estimação, né? Então, gente, essas gorduras, quando elas são colocadas no fogo, por exemplo, a manteiga, vou colocar no fogo, o óleo vai colocar no fogo, elas não são insaturadas? São. Se elas são insaturadas, elas são mais sensíveis à temperatura. E elas oxidam muito rápido, virando um outro tipo de gordura, que é a gordura trans, né? E essa gordura trans é a pior gordura que você pode ter no organismo, e inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela quer tirar essa gordura de todo o alimento que a gente consome, inclusive das rações animais, né? E um outro tipo, a gente vai voltar a falar nesse assunto, mas um outro tipo de gordura que tem a ver com as poliinsaturadas são os ácidos graxos chamados de essenciais.
Por que eles têm esse nome essenciais? Porque lembra que eu falei que alguns ácidos graxos, como por exemplo, o colesterol, que na verdade é um álcool, ele não é sintetizado pelo nosso corpo, né? 85 a 90% do colesterol é sintetizado pelo nosso corpo. Então, esses aminoácidos, esses ácidos graxos chamados de essenciais, eles não são sintetizados pelo nosso corpo. E eles têm esse nome justamente porque eles são essenciais à vida, à manutenção da sua saúde, à manutenção do seu perfil lipêmico, e por isso eles têm que ser ingeridos, porque são carboidratos, são ácidos graxos de cadeia muito longa, que podem chegar até a 36 carbonos. Então, o nosso corpo, ele consegue, os vertebrados, eles conseguem produzir uma cadeia até 16, de maneira insaturada, né? As cadeias saturadas, eles conseguem até produzir mais. Porém, a gente está falando de ácidos graxos insaturados. Quando se fala de ácidos graxos insaturados, o nosso corpo e o corpo dos animais só conseguem produzir cadeia com 16 carbonos, tá? E essas cadeias de ácidos graxos essenciais à vida, que nós não conseguimos produzir, eles são de até 36, ou seja, ácido graxo de cadeia longa, que a gente não consegue produzir, né? E são chamados, então, de ômega. E aí, virou um boom na farmácia, um boom na ciência, um boom na medicina, um boom em tudo quanto é lugar, a ingestão dos ômegas, né? Como um ácido graxo de cadeia longa que faz muito bem para a nossa saúde, e é verdade, com algumas exceções, né? Então, aqui eu falei para vocês que essa cadeia, ela leva a nomenclatura da classificação nutricional de acordo com a primeira ligação dupla. Então, aqui é um poliinsaturado, porque ele tem 3 ligações duplas, e por isso ele recebe o nome de ômega 3, porque, já falei isso, a primeira dupla está no carbono 3, tá? Então, recebe o nome de ômega 3, e assim vai, né? Gi, qual que é a principal fonte que a gente poderia colocar nas rações, e a gente vê, tá, muitas rações com quinoa. A quinoa é um grão, né, a gente pode falar que ela é um grão de alto valor nutricional. Se você aí que está me ouvindo não tem a quinoa como base na sua alimentação, pode começar a introduzir a quinoa, né? Eu, por exemplo, não tenho o hábito de fazer quinoa. Eu faço uma vez perdida, às vezes nem compro. Mas isso é uma displicência, uma falha minha, porque eu esqueço mesmo. Porque a quinoa, ela é maravilhosa. Porque, além dele ter riquíssimo, é o alimento mais rico em ácido graxo essencial. Poxa, se eu não fabrico um ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa, e eu tenho que adquirir isso na alimentação, e a quinoa é o alimento que mais tem esse tipo de ácido graxo, então eu tenho que introduzir esse alimento na minha nutrição, não é verdade? E nos animais, a gente já tem rações, eu esqueci de pegar uma foto da internet, mas a gente já tem rações que tem lá suplementado com quinoa, né? Porque a quinoa, ela não é só rica em ácidos graxos essenciais, ela é riquíssima em proteína. Então, é um grão que é rico em proteína. Então, para as pessoas que são veganas, para as pessoas que são vegetarianas, isso é maravilhoso. Porque é uma fonte proteica não animal, que a gente pode tirar do vegetal, como a soja, por exemplo, né? E que hoje em dia está sendo acrescentada nas rações como fonte de proteína também, apesar de que o carnívoro não é como o onívoro, né? O cão e gato, por exemplo, né? Eles não conseguem muito absorver a proteína de origem vegetal. Eles têm certas limitações que nós, seres humanos, não temos tanto. Além disso, a quinoa, ela tem proteína, né, de alta digestibilidade, ela tem os ácidos graxos insaturados que eu já falei, e vitaminas, vitaminas E, vitamina C, vitaminas do complexo B, e além de minerais como potássio, cálcio, magnésio, fósforo, ferro, zinco, e ainda, para finalizar a sua potência nutricional, ele é de baixo índice glicêmico, ou seja, não causa picos de glicose nem picos de insulina. Para o diabético isso é maravilhoso,
e ainda para finalizar, é rico em fibra, o que causa mais saciedade, o que pode emagrecer e eliminar toxinas do nosso organismo, né? Então, o que você está esperando para ir voando no mercado com o Paquinô? Então, ele é muito importante por causa dessa fonte de ácido graxo essencial, né? Tanto para nós como para os animais, certo? Bom, e aí, eu vou ter que parar esse vídeo agora, porque eu vou continuar no outro, que não vai dar tempo de falar. Mas nós temos o Dr. Laí Ribeiro, que ele é o cardiologista e nutrólogo. Pessoal, nutrólogo não é a mesma coisa que nutricionista, tá? O nutricionista não é médico. O nutricionista, ele vai passar uma dieta para você ou engordar ou emagrecer para perder peso, equilibrando os nutrientes. O nutrólogo não. O nutrólogo, a nutrologia é uma especialidade da medicina. E a nutrologia vai abordar as questões dos nutrientes para saúde e controle e tratamento das doenças. Enquanto o nutricionista não trata a doença, porque ele não tem competência para isso, o nutrólogo trata, porque ele é médico, com especialização em nutrologia. Então, hoje em dia, a nutrologia, ela está controlando as doenças, quando não curando as doenças e, principalmente, prevenindo as doenças através do que você come, né? Você é o que você come. Eita, então eu sou muito gostosa, né? Porque eu como chocolate e sorvete o dia inteiro. Não é isso. A nutrição vai dizer a sua saúde. E todas as doenças que você desenvolve têm a ver com o que você come. Isso é clássico, né? Desde muito tempo isso já é falado, tá? Então, no caso do Dr. Laí Ribeiro, ele é nada mais, nada menos do que um professor, ele é brasileiro, mas ele foi o chefe do setor de cardiologia da Universidade Harvard, nos Estados Unidos, né? Eu estou igual o meu amigo Alisson. Meu amigo Alisson fala assim, quando a coisa é muito chique, a gente engasga para falar. Então, ele não é pouca coisa, gente. Ele é um grande mestre, um grande médico, um grande cientista e um grande professor. Autor de mais de 32 livros e nada mais, nada menos do que 16 livros deles viraram best-sellers no mundo inteiro, né? Então, quem é um professor, um doutor, um médico que escreve 32 livros e desses 32, né, quase metade vira best-seller dos mais vendidos no mundo? Gente, pelo amor de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque o Dr. Laí, ele é uma pessoa extremamente polêmica, né? Ele fala umas coisas que ele irrita mesmo a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos. Alguns nutricionistas não gostam dele, né? Porque ele fala a verdade, ele é um pouco assim exagerado, ele acaba, como é que eu posso dizer? Acaba generalizando muitas coisas que não são para generalizar. Porém, né, eu admiro demais. Isso é uma opinião minha, particular, da professora Gisele, que esse cara, ele é fantástico. E no próximo vídeo eu vou explicar para vocês o porquê que ele é fantástico, tá certo? Então aguardem aí que eu já volto.